Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu queria falar sobre um dos filmes mais aguardados de 2019 pra mim, que curiosamente nem chegou aos cinemas porque é um filme da Netflix. E não só ele é um filme da Netflix, como também é uma espécie de sequência de uma das maiores séries de todos os tempos e particularmente a minha série favorita. Então hoje eu vou falar um pouquinho a respeito do filme El Camino. Então, vamos lá! E galera, antes de mais nada, se vocês não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. Eu vejo no meu Analytics que muitos de vocês não são inscritos, eu acho que muitos de vocês não estão logados no YouTube, mas se vocês puderem logar e se inscrever, vocês me ajudariam bastante. Então vamos lá, entrando direto no assunto, esse era um filme necessário, era uma coisa que os fãs de Breaking Bad precisavam? Na minha opinião, não, assim como Better Call Saul, eu acho que Breaking Bad tem começo, meio e fim. Eu acho que é uma série quase perfeita, tem alguns defeitos no decorrer da série toda, obviamente, nada que foi criado até hoje é perfeito, mas o Breaking Bad tem tantos pontos positivos e tão poucos pontos negativos que eu colocaria ela entre as melhores, se não a melhor série de todos os tempos. Eu tentei assistir Better Call Saul, eu não terminei de ver todas as temporadas, muitas pessoas já me falaram que melhora bastante, mas eu não gostei muito da primeira, da segunda, se eu não me engano eu parei na terceira. O irmão do Saul na série me irritava bastante, eu não gostava nem um pouco de alguns personagens, a amiga dele que era advogada também não me agradava muito e eu acho que o Saul funcionava melhor como um personagem coadjuvante e eu acho que ele não conseguiu carregar tão bem uma série, mas eu já admiti, eu não assisti a série inteira e eu pretendo continuar assistindo porque El Camino despertou um interesse pra mim de terminar de ver a série Better Call Saul. Então agora eu vou falar um pouquinho do El Camino. Como eu disse, não era um filme necessário, não era alguma coisa que precisava acontecer para dar um contexto ali, para finalizar a série, principalmente porque eu acho que não adiciona muita coisa pro arco do Jesse. Nada que acontece nesse filme já não tinha acontecido na série antes. Mesmo assim, eu gostei bastante, eu achei o filme muito legal, o Aaron Paul, como sempre, tá sensacional como Jesse Pinkman. E esse vídeo vai ser sem spoilers, obviamente, mas para quem não assistiu Breaking Bad, ou para quem assistiu e não se lembra exatamente do que aconteceu, no final do último episódio a gente vê o Jesse Pinkman fugindo de carro, e é basicamente isso que acontece com o personagem dele. A gente termina a série sabendo que o Jesse Pinkman fugiu, mas a gente não pensa muito a respeito do que será que ele fez a partir dali. E o filme mostra isso de uma forma legal, de uma forma divertida. Tem alguns flashbacks bem legais para coisas que aconteceram no período do Breaking Bad e não depois. É uma história bastante intrigante e que lembra bastante um episódio de Breaking Bad mesmo. Obviamente ele foi escrito e dirigido pelo próprio Vince Gilligan, né, que é o criador do Breaking Bad, é o cara que escreveu aí a grande mente por trás da série. Então obviamente que esse filme tem um clima muito parecido com o clima de vários episódios. E o Jesse Pinkman é um personagem excelente, ele consegue carregar o filme nas costas com uma atuação muito boa, mas o Walter White faz falta no filme. Obviamente a gente está acostumado a ver Breaking Bad principalmente com a dupla, e o Jesse Pinkman, por melhor que ele seja, eu acho que não chega ao mesmo nível do Breaking Bad, justamente por não ter o protagonista. O Jesse Pinkman, eu não sei se vocês sabem, mas ele era para ter sido um coadjuvante somente na primeira temporada. A primeira temporada terminaria originalmente com a morte do Jesse Pinkman, mas ele foi tão adorado pelos fãs e a própria equipe, a produção gostou tanto do personagem e achou que ele estava sendo tão integral para a trama, ele estava sendo tão importante para o desenvolvimento, que eles decidiram não só manter ele na série, como ele virou quase que o co-protagonista nas temporadas seguintes. E eu diria que em alguns momentos da série, as decisões do Jesse são inclusive mais importantes do que as próprias decisões do Walter White. Obviamente ele continua sendo o protagonista, ele continua sendo a figura central, tudo que acontece na série gira em torno dele, mas algumas decisões do Jesse mudam completamente o rumo da série.
E eles adicionaram algumas coisas bem legais nesse filme, obviamente tem alguns fanservices, né? Tem coisas que eles tentam resgatar da série para as pessoas que assistiram falarem, olha que legal, eles estão lembrando daquele momento. E eles mantiveram bastante o estilo, a cor da série lembra bastante, a paleta de cores trabalhada no filme é bem parecida com a da série. A gente vê aquelas montagens envolvendo música, a gente vê algumas coisas bem legais quando ele está tentando encontrar algumas coisas ali. Como eu disse, o vídeo não vai conter spoilers a respeito do que acontece, mas tem algumas montagens bem divertidas, tem alguns momentos que ele tem que passar dos limites, assim como acontece no decorrer das temporadas de Breaking Bad. Então eu acho que eles conseguiram trazer o espírito da série de volta nesse filme, mesmo que não fosse um filme necessário, porque eu acho que não mudou muito o arco do personagem. Como eu falei, ele já tinha sido, de certa forma, obrigado a fazer algumas merdas no decorrer das temporadas, e isso acontece de novo nesse filme. E eu particularmente fico curioso em saber quando essa ideia surgiu. Será que foi já no final da série? Será que eles não tiveram como enfiar essa história na série? Ou será que já era planejado? Ou será que eles decidiram criar depois que a série fez muito sucesso, depois de alguns anos, depois que a produção de Better Call Saul começou? Será que foi aí que a ideia surgiu? E observando o título do filme, El Camino, se não me engano é a Breaking Bad Film, é um filme do Breaking Bad, eu fico curioso em saber também se eles vão fazer mais filmes neste universo, se eles pretendem expandir mais essa mitologia aí criada em Albuquerque na série Breaking Bad, assim como a Disney fez com Star Wars. Obviamente são comparações bem diferentes, mas eu acho que por eles usarem ali o subtítulo, a Breaking Bad Film, dá pelo menos a impressão de que existe a possibilidade de novos filmes surgindo nesse universo. Eu particularmente gostaria de ver um filme a respeito da história do Gus Fring, né, que é o maior vilão ali, que na verdade não é nem um vilão, ele é um concorrente do Walter White no decorrer das temporadas, e eu adoraria saber mais a respeito dos negócios dele, como ele chegou. Eu sei que a série dá algumas pistas a respeito disso, mas talvez fosse um filme ou até mesmo um seriado nos moldes de Better Call Saul, mostrando a origem desse cara tão poderoso que foi o maior rival da série toda. Então não tem muito o que falar sem dar muitos spoilers, então a partir desse momento eu vou falar algumas informações que vocês podem ou não considerar spoilers, mas que eu não acho que vai estragar a experiência de ninguém. Então vocês estão avisados. Esse filme se passa num período bem curto de tempo. Eu esperava que o filme fosse mostrar um pouquinho mais da vida pós Breaking Bad do Jesse Pinkman, mas não, ele explora praticamente só alguns dias depois dos acontecimentos e algum tempo antes também, como eu disse, tem alguns flashbacks. Então isso me surpreendeu um pouco e eu acho que é isso que levou muitas pessoas a falarem um pouquinho mal, que dividiu um pouquinho as opiniões, e eu ouvi muitas pessoas dizendo que o filme parece mais um episódio de Breaking Bad do que um filme propriamente dito, com começo, meio e fim. E eu acho que quando um filme baseado em uma série é feito, é muito natural que essa sensação vá existir, porque, obviamente, parece uma série, porque é um filme que está dando continuidade a uma história que foi criada em um seriado. E o fato de passar na Netflix também não ajuda. Nesse caso, obviamente, se fosse no cinema, você teria a impressão que você está assistindo um filme. Se você está assistindo em casa pela Netflix e é uma sequência de Breaking Bad, você vai ter a ideia que você está assistindo uma série. E eu reassisti alguns meses atrás a série Um Maluco no Pedaço, e eu devo dizer que foi mais ou menos a mesma sensação que eu senti. Obviamente o Jesse Pinkman, o Breaking Bad são séries completamente diferentes de Um Maluco no Pedaço, mas a sensação que a gente tem assistindo esse filme do El Camino é que a gente está revendo um velho amigo. Eu particularmente assisti Breaking Bad da primeira até a última temporada na AXN, eu acompanhava toda semana religiosamente. Foram as duas séries que eu acompanhei religiosamente do começo ao fim. A primeira foi Lost, a segunda foi Breaking Bad. Obviamente Game of Thrones, outras séries vieram depois, mas foram as duas séries que eu não deixava de forma alguma de assistir nenhum episódio. E depois que a série acabou, obviamente, dá aquela tristeza, dá aquela sensação de que você perdeu alguma coisa. E o El Camino, mesmo que não tenha cumprido aí todas as expectativas, mesmo que não seja um épico excelente, ele traz de volta um personagem que eu gosto muito e eu acho que é um dos personagens mais marcantes dos últimos anos. Então, principalmente por isso, por ser uma série que eu gostava muito, uma das minhas séries favoritas,
por ser um filme que me agradou, com atuação boa, com trilha sonora muito boa, com um enredo envolvente, com alguns momentos bem legais de tensão ali entre os personagens, que eu acho que foram muito bem trabalhados, por uma direção muito boa e também por um roteiro muito bom. Eu dou pro filme El Camino, da Netflix, 4 estrelas. You ready? Yeah. E galera, eu queria fazer uma enquete bem rápida com vocês aqui para saber se vocês querem que eu faça algum vídeo a respeito da série Breaking Bad. E eu queria saber também se vocês já assistiram ou não a série. Eu vou colocar uma enquete aqui do lado e eu vou colocar 4 opções diferentes que vocês podem selecionar. Se vocês já assistiram a série, se vocês não assistiram a série, se vocês querem ou não assistir vídeos de Breaking Bad. E como sempre, eu quero saber também o que vocês acharam de El Camino. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.